E aí, tudo certo? Vamos começar com uma pergunta. Como será que os povos antigos, lá atrás, imaginavam o céu? Hoje a gente vai fazer uma viagem que nos leva de textos sagrados a debates que, olha, são super atuais, para explorar um conceito fascinante do domo. É uma ideia com uma história riquíssima e que tem um impacto surpreendente no mundo de hoje. Bom, e a pergunta que vai ser nosso guia nessa jornada é exatamente essa. E isso aqui não é só sobre história antiga, viu? É sobre como as ideias vão mudando e como as palavras que a gente usa podem, de fato, moldar a nossa percepção do universo. Vamos desvendar juntos os fios que conectam esse domo da Bíblia com as discussões do nosso mundo moderno. Para entender de verdade o que é esse tal de domo, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar mesmo. Vamos direto na fonte, onde uma única palavrinha em hebraico guarda a chave para a gente desvendar esse conceito todo. Então, nossa jornada começa bem aqui, com essas palavras do livro de Gênesis. Mas o detalhe mais fascinante é o seguinte: a palavra firmamento que a gente lê nas traduções, bem, ela vem de uma palavra original em hebraico raquiá, e o significado real dela pode mudar o jeito como a gente enxerga o céu. Pensa só na cena, um ferreiro na sua forja, martelando uma folha de metal, batendo nela até ela ficar fina, mas ao mesmo tempo incrivelmente forte e esticada. Pois é, essa é a imagem exata por trás da palavra raquia. Não se trata de um céu vazio, de jeito nenhum. A ideia é de uma cúpula sólida, martelada, que os antigos hebreus imaginavam bem ali em cima da cabeça deles. Tá, mas como seria viver debaixo de um céu assim? Vamos tentar fazer um exercício aqui, é entrar na mente dos povos da antiguidade e enxergar o universo através dos olhos deles. É uma perspectiva bem diferente do cosmos que a gente conhece. Imagina um universo de 3 andares, quase um sanduíche cósmico. Lá no topo, as águas celestiais, que ficavam represadas por esse domo sólido, o raquia. No meio, o nosso mundo, a terra habitável. E embaixo de tudo, mais águas correndo no subterrâneo. E olha, isso não era só uma ideia poética, não. Para eles, essa era a realidade física do universo. E não é só em Gênesis que isso aparece. Escuta só essa descrição que é de tirar o fôlego, lá do livro de Jó. Os céus são comparados a um espelho fundido. Isso não soa como um espaço vazio, concorda? É uma imagem de força, de beleza e, claro, de um projeto feito com intenção. Agora, dando um salto no tempo, a gente chega nos dias de hoje. E pode ser uma surpresa saber que essa ideia do domo continua bem viva. Só que ela assumiu formas muito diferentes. E é aqui que a história fica realmente interessante. Hoje em dia, a gente pode separar as interpretações em 3 grandes grupos. Primeiro, tem a visão literal, da galera que acredita que o domo é uma estrutura física real sobre nós. Depois, vem a visão simbólica, que enxerga o domo como uma bela metáfora da ordem, da estrutura e da proteção divina. E por fim, a visão conspiratória, que não só acredita que o domo existe, mas que tem gente poderosa tentando esconder isso de todo mundo. Certo. Então, como é que a gente chegou nesse ponto? Como uma visão de mundo tão antiga se transformou nesses debates tão acalorados hoje em dia? Vamos seguir esses fios para ver onde as conexões reais estão de verdade. A primeira conexão é a linguagem. A Bíblia fala a língua da sua época, com o conhecimento que se tinha. A segunda é a pura experiência humana. É só olhar para cima num dia claro que a gente vê uma grande cúpula azul. E a terceira é o que a gente chama de arquétipo. Todo ser humano busca ordem, busca proteção, e a imagem de um domo protetor é um símbolo universal e muito poderoso disso. Ok, chegamos ao ponto central. É hora de juntar todas as peças e finalmente responder a nossa pergunta inicial. Afinal, o domo bíblico e esse domo moderno são a mesma coisa? E a resposta, para ser bem direto, é não. Não são a mesma coisa. O domo bíblico era um jeito que os povos antigos tinham de entender o seu lugar no universo, uma mistura de ciência da época com teologia. Já o domo moderno é uma outra história, uma releitura que nasce das nossas próprias esperanças, medos e desconfianças do mundo de hoje. Mas pensando bem, talvez a gente tenha feito a pergunta errada o tempo todo. Talvez a questão não seja se o domo é fisicamente real ou não, mas o que ele representa. O que essa imagem tão antiga e duradoura do céu pode nos ensinar sobre nós mesmos? No fim das contas, talvez a grande mensagem do domo não seja sobre o que está acima de nós, mas sim sobre o que está dentro de nós. É sobre essa necessidade humana de acreditar em um universo que não é aleatório, que não é um caos, um universo com propósito, com estrutura, com significado. E essa, com certeza, é uma ideia tão poderosa hoje quanto era há milhares de anos.